Louvado seja Deus. Nós vamos agora para a nossa aula aqui de hoje, o nosso TCL, que envolve abençoar a liderança, aqueles que aqui estão, e também esse treinamento, isso tudo é o TCL. E hoje, e também na semana que vem, daí eu quero fechar esse assunto, certo? E a gente vai estar falando sobre isso. O título hoje é Anunciando o Evangelho em todo o tempo. Em todo o tempo. Hoje de manhã, quando eu vi o pastor Batista, pensei, olha aí, todo o tempo. Todo o tempo. Né? No tempo da lua de mel, em qualquer tempo, todo tempo é tempo. Tem gente que Deus coloca à nossa volta e a gente não pode ser insensível. Nós precisamos ousar e orar. Amém? Vamos ler aqui Atos, capítulo 4, dos versículos 1 a 12. No roteiro eu só coloquei, eu fiz o resumo de alguns versículos, como você sabe, enfim, em função do espaço que a gente tem aqui. Mas vamos ler, aqui está esse contexto, a gente já viu da cura do coxo na porta do templo, a gente tem estudado essa passagem, certo? E ela tem muito a nos ensinar. Vamos ler aqui. Atos 4, 1 a 12 diz, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás e o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer a Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cite alguns outros acontecimentos que a cura daquele coxo de nascença provocou. O que essa cura provocou? Certo? Muitas coisas ela provocou. A gente já falou de algumas coisas nas aulas passadas, mas que outras coisas a cura desse coxo de nascença provocou? Anote aí o que você viu na leitura dessa passagem, o que mais. Enfim, faça anotações e coloque aí. Algumas outras coisas, que a cura daquele coxo provocou. Ok, a cura desse homem realmente, muita coisa essa cura provocou. O que aconteceu? Retomando, houve a cura movimentou, certo?
movimentou ali as pessoas que estavam no templo, nos arredores, outros foram chamados, né? Enfim, esse homem era coxo de nascença. Nós vamos ver que ele tinha mais de 40 anos de idade, certo? Então, isso realmente moveu todas as coisas. E, sabe, essa cura também, ela perturbou os sacerdotes e os saduceus. Porque houve a reunião de pessoas, e quando eles reuniram, o que houve? Os apóstolos não perderam a oportunidade que a cura daquele homem proporcionou. Houve um testemunho, eles viram, reuniram-se muitas pessoas. Então, eles começaram a anunciar o Evangelho, como a gente já viu, certo? Eles falaram, olha, não é gente, é Jesus. Lembra que a gente viu em uma das aulas que eles apontaram para Jesus. Então, eles estavam ali falando sobre Jesus. E quando o sumo sacerdote, os sacerdotes, os saduceus, viram, tinha a guarda do templo. E eles mandaram a guarda do templo sobre Pedro e João e os agarraram e os colocaram na prisão, porque já estava ficando tarde, e eles iriam levar os apóstolos ao Sinédrio. Só que o Sinédrio ele se reunia até às 16h. Então, já não ia mais dar para levá-los lá e julgá-los. Então, isso causou essa perturbação, quando os líderes religiosos viram isso. E aqui está falando dos saduceus, e aqui algumas informações. A religião judaica ela estava dividida, era dividida muito em dois partidos, fariseus e os saduceus, certo? Isso para a gente entender um pouquinho esse pano de fundo. Os fariseus, eles eram em número maior e mais populares. Os saduceus, eles eram minoria, mas eles tinham um poder econômico e político maior, eles tinham um bom acerto com os romanos, e os saduceus, eles passaram, mesmo sendo minoria, a controlar o sacerdócio em Jerusalém. E eles controlavam, mas também com essa influência romana, e Roma não deixava que eles seguissem livremente na questão religiosa, certo? Ela interferia, certo? Você vê aqui que tem Anás e Caifás. O Anás, certo, era sumo sacerdote, e Roma o depôs e disse, não queremos você como sumo sacerdote, e colocou o Caifás. Contudo, né, os judeus, ok, é o Caifás, mas Anás continua sendo o nosso sumo sacerdote, por isso ele estava ali junto no Sinédrio. Mas isso tudo mostra que Roma também, embora eles dessem uma certa liberdade aos judeus, uma certa autoridade até para executar algumas coisas, certo? Eles tinham uma autoridade, tanto é que tinha essa guarda do templo, tinha os soldados, de maneira geral, eles não tinham a autoridade de matar, tinham, se alguém invadisse o lugar de culto deles, eles tinham essa autoridade. Além disso, eles tinham autoridade para outras coisas, certo? Para castigar, para açoitar, botar na cadeia, mas essa autoridade de matar era mais romana, não que eles não fizessem isso também. Mas, enfim, isso é que estava ali. E qual que era
essa divisão de saduceus e fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição. Não criam nem em anjos e nem em espíritos. Os fariseus acreditavam nessas coisas e que eram verdade e ensinavam essas doutrinas. Diante disso, sabe, isso moveu, né, essa ação dessas autoridades. É importante observar como uma cura, é o que você vai colocar ali na lacuna, como uma cura gerou movimentação em muitos aspectos, que é o que a gente perguntou aqui. O que ela fez? Ela confrontou uma doutrina errada. Por que ela confrontou uma doutrina errada? Porque os apóstolos falavam de ressurreição, eles falavam do ressurreto. E tinha uma doutrina errada dos saduceus que ensinavam que não tinha ressurreição. Eles falavam em nome de Jesus, Jesus tinha morrido. Eles anunciavam que Jesus tinha ressuscitado. E o que mais gerou essa indignação e essa ação dos saduceus era justamente essa questão doutrinária. É lógico, também, porque viram a multidão, tudo aquilo aconteceu, mas o que mais pegou, ressurreição, isso não existe, não acreditamos nisso, mas a cura desse homem confrontou, porque ela foi feita em nome de Jesus, que tinha morrido e ressuscitado. E os apóstolos estavam anunciando aqui a ressurreição. Então, a cura gerou isso, essa confrontação de uma doutrina errada. E quando uma cura acontece na vida de alguém, as doutrinas erradas são confrontadas. Nossa família veio a Jesus, certo? E era uma família, os pais do meu pai, idólatra. Mas o meu avô foi curado. Minha avó foi curada. Isso, ou seja, houve um milagre, e esse milagre confrontou doutrinas erradas. Por que isso aconteceu aqui e não lá? O que tem diferente? O que esse pessoal anuncia que o outro lá não anuncia? A cura dos meus avós também gerou uma confrontação com uma doutrina errada. Fez com que os familiares repensassem. E quando o meu avô descobriu isso, ele ficou muito revoltado. Ele disse: me enganaram até hoje. E ele era um homem indignado. Quando falava de idolatria, sai de perto. Sai de perto. Ele não media as palavras. Isso o revoltava, porque ele se viu enganado por muitos anos. Então, muitas vezes, uma cura acaba levando as pessoas a refletir sobre o que eles acreditavam antes. E ela gera essa confrontação. Então, vamos perceber que a cura não é só um benefício em si mesma, da pessoa, mas ela movimenta muita coisa. Muita coisa. E ela fez com que o Sinédrio se reunisse. Nós vamos ver um pouquinho aqui do o que era o Sinédrio. O Sinédrio, essas autoridades religiosas maiores, se reunissem e ouvissem a verdade por homens que eram considerados menos habilitados nos assuntos das Escrituras. Na semana que vem, na hora da semana que vem, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Quem eram esses homens? Que autoridade vocês têm para chegar e falar para tanta gente assim? Fez com que as autoridades fossem confrontadas. Ela trouxe evidência, é a palavra da lacuna, evidência da ressurreição de Jesus, e fez
notório o poder do seu nome. Nome, esse nome com N maiúsculo, porque é o nome. O nome. Então, muitas vezes se fala de Jesus, que Jesus é real, que Jesus existe, mas me mostre uma prova. A cura, querendo ou não, evidencia que Jesus está vivo. Que Jesus morreu, mas ressuscitou, que Ele existe, que Ele é real. Então, trazia toda essa confrontação aos fariseus que diziam que não tinha ressurreição, não tinha espírito, que morreu, acabou. Ei, o nome daquele que morreu e disseram que ressuscitou, é no nome dele que é tudo isso. Uma cura mostra que Jesus está vivo e ativo. Isso tudo nos leva a ampliar a visão da importância da cura. E é por isso que o Espírito de Deus está nos movendo e está fazendo isso tudo. Porque a cura revela que Jesus está vivo e ativo, que Jesus não é só um personagem da história, que aconteceu, que está lá no passado. Não, ele esteve no passado e está aqui hoje. Está aqui hoje. Então, isso tudo estava ocorrendo. No entanto, o resultado mais importante foi a salvação, e essa palavra-chave. Aquela cura provocou salvação. Salvação de 5.000 homens, certo? E agora, esses 5.000 homens aqui não dá para afirmar se são 5.000 pessoas, certo? E é possível fazer essa tradução de pessoas, ou se eram só homens, certo? Lá na multiplicação dos pães diz que tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças, certo? Aqui fala 5.000 homens, então, isso é possível que seja esse sentido genérico, mas também é possível que fossem homens, além de mulheres e crianças. Não se sabe, não dá para você afirmar com exatidão, certo? Há estimativas que na época que o Estevão morreu, certo, que foi apedrejado, há estimativas que dizem que havia cerca de 20.000 cristãos em Jerusalém, quando Estevão foi morto. Então, no dia de Pentecostes, houve aquele número que veio a Jesus. Aqui tem mais esses 5.000, certo? Que sejam 5.000 pessoas, certo? Ou talvez homens, não sabemos, mas a verdade é que a cura, ela foi um meio que trouxe salvação. Esse sobrenatural de Deus, a gente está falando aqui de cura, mas isso se aplica a qualquer mover sobrenatural de Deus. Isso pode ser a solução de um problema, pode ser a libertação de um vício, pode ser a solução de uma dificuldade econômica. A gente ouviu aqui o testemunho de uma irmã que veio num salão de beleza que estava sem movimento, né? Que ela orou lá e o movimento começou a vir. Sabe, isso anuncia que Jesus está vivo. Isso leva as pessoas ao Senhor. Então, essa cura daquela mulher lá que o pastor Batista orou, fez com que a mulher chamasse o garçom lá, aquele menino que viesse ali, que se reconciliasse com Jesus. Uma cura. Um mover sobrenatural de Deus.
mostra que Jesus está vivo, né? Nessa cura ali houve um confronto doutrinário também do Batista. Não, é Jesus, né? Quis colocar outro nome, não, é Jesus. Tem confronto doutrinário, como estava ocorrendo aqui também, nesse momento. E a cura levou a tudo isso. A Bíblia diz que muitos, nós lemos, dos que tinham ouvido a palavra a aceitaram. Mas os sacerdotes e saduceus a rejeitaram, aqueles ali no momento inicial. Depois a Bíblia diz que teve muitos sacerdotes abraçaram a fé, mas nesse momento houve ali uma resistência geral, certo? E talvez alguns ficaram meio quietinhos ali, possivelmente Nicodemos estava lá, e ele já conhecia sobre Jesus, enfim, mas nesse momento houve essa resistência, essa rejeição, sobretudo dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então, muitos aceitaram. Muitos dos que tinham ouvido a palavra aceitaram, mas nem todos. Nem todos. Isso incluiu os saduceus lá, e também outros que ouviram, apesar de ver tudo aquilo, não acreditaram. Mas como é que pode? Pois pode, infelizmente. As pessoas têm o livre-arbítrio delas, de decidir ou não. E daí como é que a gente fica? Sabe, o que nos compete é semear a verdade, é semear a palavra. Nós não temos o domínio, controle sobre os resultados. É claro, tudo que tiver ao nosso alcance, a gente lança a semente. Certo? Vamos cuidar, mas sabe, a gente não tem todo o controle. Mas a Bíblia diz no livro de Eclesiastes 11:6, e eu acho esse versículo muito interessante. E ele é aplicável em todas as áreas da vida, eu diria. Todas as áreas. Certo? O que a Bíblia diz? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. O que a Bíblia diz? Que a gente tem que semear. Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear. Enfim, uma caiu na pedra, uma caiu à beira do caminho, entre espinhos, e, enfim, tem toda uma história de cada uma, mas uma caiu em boa terra, e essa produziu. Então, nós temos essa responsabilidade de semear. Surgiu uma oportunidade, lança a semente. Pedro e João, por meio da cura, gente se reuniu, houve um burburinho todo, eles lançaram sementes. Está escrito aqui que muitos creram. Mas não todos. Mas eles lançaram a semente. Eu e você temos que lançar sementes. Enfim, eu não estou dizendo que tem que ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas sabe, tem uma oportunidade, lança, diz alguma coisa, fala alguma coisa, lança a semente. Mas eu só tenho esse tempinho só para dizer isso, acho que não vai dar nada, acho que nem compensa eu falar. Fala! É o que a Bíblia diz. Lança a tua semente pela manhã, à tarde, não deixa a sua mão descansar, não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou ambas.
Nós não sabemos. Né? A gente tem aqui, anualmente, a nossa campanha, nosso movimento, né? Lançando sementes. Gente, nós vamos continuar lançando sementes. E o ano que vem vamos lançar sementes. E, sabe, é lançar sementes. A Bíblia diz que a gente tem que lançar semente. Jesus disse que o semeador semeia a palavra. A semente é a palavra. Vamos lançar sementes. Às vezes alguém diz, não, mas eu nunca consigo ganhar ninguém para Jesus. Nunca. Você lançou semente? Você tem semeado? Vamos então lançar as sementes, é o que a palavra de Deus nos diz. Eles estavam lançando sementes lá, veio o pessoal do Sinédrio, os guardas os agarraram, e daí colocaram na cadeia. No outro dia, eles levaram o Pedro, o João e o homem que tinha sido curado ao Sinédrio. O que era esse Sinédrio? Eram 71 homens. Tem alguns comentaristas que falam em 72, eu não sei exatamente por quê. 71 faz mais sentido. Esse número de 70, eles pegaram lá de Moisés, quando Deus mandou que Moisés chamasse 70 e compartilhasse com eles o Espírito que havia neles. Então, eles pegaram disso, certo? 71 homens, e esses homens, eles compunham o que seria esse Supremo Tribunal Público e Religioso dos Judeus. Era uma assembleia que ela se constituía de 3 grupos de pessoas. Os líderes, certo, que eram investidos de autoridade, tinham autoridade maior no Sinédrio, e esses líderes eram os saduceus, a maioria era saduceu, devido à influência e o poder econômico deles, e o líder maior era o sumo sacerdote, ele que presidia as sessões daquela assembleia. Também o segundo grupo eram dos anciãos, e esses eram os homens experientes, vividos, que forneciam conselhos. Então, os líderes consideravam, olha, aquele lá é um ancião, viveu, tal. Então, eles faziam ali, estavam junto no Sinédrio, forneciam conselhos. E também tinham os mestres da lei, e esses eram os teólogos, esses eram aqueles experts nas doutrinas. Então, no julgamento, esses mestres da lei, os escribas, estavam ali. Então, esse grupo era composto por essas pessoas. Então, quando tinha uma causa a julgar, certo? Havia esse tribunal, esse local, e esses homens, eles ficavam num semicírculo. Um semicírculo em que eles podiam enxergar uns aos outros, e eles ficavam sentados em um lugar mais alto. Os que eram julgados ficavam no meio, em pé, em um lugar mais baixo. Isso tudo tinha uma razão. Eles queriam comunicar autoridade e superioridade. Então, não era sem razão, porque esse tribunal era assim, lugar mais alto, e na verdade, é o que existe hoje nos tribunais, né? Enfim, o juiz ali está ali no lugar mais alto, tal. Era assim que essa maneira que funcionava. Então, os apóstolos tinham sido presos, passado uma noite na prisão injustamente. Coloca essa palavra ali, ó. Uma noite na prisão injustamente. Quando eles foram levados ao Sinédrio, esses homens que tinham sido presos injustamente, eles demonstraram, sabe o quê? Respeito.
respeito. Eu quero dizer a você que essa palavra é muito importante. Demonstraram respeito. Quando eles se dirigiram, eles reconheceram a autoridade deles e falaram: autoridades do povo e anciãos. Sabe, os apóstolos, eles tinham a verdade. A verdade estava com ele, não estava com os saduceus. Eles tinham a verdade. Eles sabiam da ressurreição. Os apóstolos, eles tinham sido injustiçados. As autoridades agiram injustamente com eles. Eles, vamos assim dizer, estavam cheios de razão. Mas sabe, eles não desrespeitaram as autoridades. Eles apresentaram as suas convicções e posições com bons argumentos, mas com a devida honra. Os verdadeiros cristãos sempre respeitam as autoridades. Em uma vida e em um ministério abençoados, sempre encontraremos o princípio da honra sendo obedecido. Sendo obedecido. Gente, eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso. O princípio da honra. O respeito. Respeito às autoridades. Nós vemos aqui esses apóstolos que tinham toda a razão. Estavam injustiçados. Eles podiam chegar na frente do sinédrio e roncar grosso. Não porque a gente é que conhece a verdade. Não porque a gente é que tem a razão. Até eu pulei um parágrafo, gente, perdão. Tá ok, ali eu acho que essa é a nossa função, é isso? Perdão. Ok, vamos voltar nesse parágrafo, então, lá do... depois de Eclesiastes 11:6, a nossa função é de semear. De semear. Compartilhar o Evangelho e regar as sementes com as nossas orações. No entanto, ou porém, sabemos que a decisão de receber ou não será dos ouvintes. Dos ouvintes. Me perdoem, gente. Eu até falei sobre o assunto, mas esqueci de mencionar. Obrigado, certo? Quando eu cometer um erro aqui, uma falta, por favor, né, vocês têm essa liberdade. Gente, mas a questão do respeito. O Evangelho, quando a gente anuncia o Evangelho a qualquer pessoa, nós temos que anunciá-lo com convicção, mas com respeito. A gente tem que respeitar as pessoas. Não é porque eu conheço a verdade, eu vou apresentar o Evangelho de maneira arrogante. Não, eu tenho que apresentar o Evangelho com firmeza, com autoridade. Mas vamos cuidar. Tem uma linha muito tênue entre autoridade e arrogância. Quando tem alguém no momento em que vem alguém diante de nós com arrogância, é instintivo, a gente se fecha, é ou não é? Mesmo que aquela pessoa tenha razão. Mas quando a gente vê arrogância na frente da gente, a gente se fecha. Eu sou assim. Imagino que a maioria é assim. Muitas vezes a gente tem a verdade, a gente defende essa verdade, mas se tiver arrogância, não vai dar certo. Agora, deixa eu voltar aqui com o princípio da honra.
As autoridades estavam erradas, agiram erradamente, mas eram autoridades. E os apóstolos os respeitaram como tal. Eles não negaram a verdade. Eles defenderam a verdade com respeito. Com respeito. Com honra às autoridades. Eles não deixaram de emitir a opinião, as convicções deles, mas em nenhum momento eles desonraram as autoridades que estavam sobre eles. Isso é muito sério, essa desonra à autoridade é coisa muito séria. Começa em casa. Filhos têm que respeitar os pais. A autoridade dos pais. Pais podem errar, e erram, são humanos. Mas um filho nunca pode gritar com o pai. Pai é autoridade. Filho pode argumentar com o pai e apresentar as suas razões, mas que o faça com respeito e com honra. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Não, mas o meu pai está errado, porque ele fez isso, aquilo. Porque o meu pai é um sem vergonha, porque não sei o quê, porque a minha mãe é uma megera. Olha, pode ser o que for. É autoridade. A autoridade tem que ser respeitada. Como líderes, eu e você temos que respeitar as nossas autoridades. Alunos nas escolas. Eu lembro, alguns anos atrás, certo? Isso até de um candidato a prefeito na época, eu não sei o que ele veio fazer, mas lá no Instituto de Educação. Ele foi lá e esse homem chegou numa sala com alunos, certo? E não sei por que deixaram ele falar, né? Mas ele falou: olha, vocês alunos, vocês não têm que respeitar o professor de vocês, não. Certo? Não deixa ele ficar mandando em vocês, não. Gente, isso faz aí um bom tempo, mais de 20 anos. O que se ensina hoje é uma rebeldia, é uma anarquia. As nossas escolas estão bagunçadas. Onde os alunos desrespeitam a autoridade, os professores não estão mais querendo ser professores. Autoridade em todas as áreas, no teu trabalho. Deus colocou uma autoridade, mesmo que a autoridade erre, não deixe de tratá-la com honra. Você pode colocar os seus argumentos com respeito e honra. Mas, sabe, não desrespeite uma autoridade. Desrespeito à autoridade humana nos rouba a autoridade espiritual. Autoridade ministerial. Certo? Talvez você venha em algum momento até discordar daquele homem de cabecinha branca que está lá atrás, o pastor Eduardo. Você pode até discordar, mas ai daqueles que o desonram. Ai daqueles que o desonram. Ele é a nossa autoridade aqui. Se não concorda com ele, conversa com ele. Fala com ele. Ninguém que desonra a autoridade vai se dar bem na vida. Ninguém. Se nós temos desonrado autoridades, nós temos que nos arrepender. Aqui são líderes que têm
alguma função ou cargo, outros que são líderes porque são sal e luz, influenciam. Quem influencia lidera, você sabe, esse é o nosso conceito de liderança no TCL. E veja bem, a Bíblia diz que o que a gente semear vai colher. Quem semear desonra vai colher desonra. Aqui, os apóstolos estavam sendo injustiçados. Eles podiam estar revoltados e meter a boca em todo mundo. Não. Eles respeitaram as autoridades. Quando nós honramos as autoridades humanas, eu diria a você que a autoridade espiritual nos é confiada. A gente tem que cuidar quando a gente se refere a uma autoridade. Até, às vezes, na piadinha, no suposto humor. A Bíblia é muito séria nisso. Na honra à autoridade. Respeito à autoridade. Falei aqui no anunciar o Evangelho com respeito. E todas essas coisas. Mas, enfim, toda essa questão dessa cadeia de autoridade. Gente, isso aqui está na Bíblia. Quem sabe alguém queira discutir, levantar alguma questão. Faz o que você quiser, mas o que está na Bíblia é isso. Isso é um absoluto bíblico, de capa a capa. E o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13, ele falou de respeito à autoridade. Gente, lá era Império Romano. Os Césares não eram gente. Mas o Paulo está dizendo que é para honrar a autoridade. Não quer dizer, honrar não quer dizer concordar com tudo. Mas honrar é, apesar de discordar, continuar honrando. No interrogatório lá do Sinédrio, estavam lá as autoridades. Os discípulos usaram todas as oportunidades para anunciar o nome de Jesus. Ao serem perguntados, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles responderam dizendo que tudo ocorreu por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno. Que aqueles homens tinham conduzido à crucificação, mas que Deus o tinha ressuscitado. Com isso, eles denunciaram o pecado daqueles homens. Veja bem, com honra, eles denunciaram o pecado daquelas autoridades. Eles afirmaram que Jesus morreu. Morreu. Eles anunciaram a verdade da ressurreição. A verdade da ressurreição. E eles apresentaram uma prova inegável de que Jesus estava vivo. E essa prova era o homem que tinha sido curado. Jesus é Deus, Jesus é vivo, então prove. Está aqui. Jesus é Deus, Jesus está vivo. Olha para a minha vida mudou. Então prove. A nossa vida tem que revelar que Jesus está vivo. As manifestações sobrenaturais do Espírito revelam que Jesus está vivo. O Evangelho deve ser anunciado por todos nós. Para que esse anúncio seja realizado, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nos são abertas, como a gente já viu vários exemplos aqui hoje. Ministremos as pessoas em suas necessidades, confiando que Deus vai operar. Oremos por elas. É o desafio que a gente tem feito aqui. Quando surgirem perguntas que oportunizem testemunhar, não vamos perder o momento, não nos calemos.
que a gente faça o que Paulo disse a Timóteo, que a gente anuncie a palavra, que a gente esteja preparado e que nós a anunciemos a tempo e a fora de tempo. Isso são verdades bíblicas. Fica em pé na presença de Deus.